Então, agora nós estamos fazendo a abertura do programa Matutando, Círculos de Culturas. Nós vamos estudar o tema de hoje, é letramento em Libras. Esse tema é muito importante, porque ele trata do ensino de pessoas surdas. Vocês vão poder conhecer, aumentar o conhecimento de vocês e também a experiência para vocês que serão futuros professores, né? Vão poder aprender bastante e também refletir na Libras como primeira língua e no português como segunda língua e as relações intrínsecas que elas representam. Também as diversas formas de letramento, né? Nós vamos refletir e aprender mais aí hoje, no programa de hoje. O meu nome é Diego, o meu sinal é este, e eu sou professor da área de Libras. Eu sou um pouquinho careca, aqui uso óculos, uso uma barba escura, estou vestindo uma camisa azul, e no fundo aqui da minha parede é branco. Também atuo em diversas disciplinas no curso de Pedagogia Bilíngue do IFG Aparecida de Goiânia. Eu possuo mestrado em Formação Profissional e Tecnológica, trabalhei no CAS durante 7 anos e hoje atuo no IFG. Hoje, no programa Matutando, Círculos de Culturas, nós vamos ver sobre letramento em Libras. Este tema, dentro da Libras, é muito importante, pois apresenta metodologias de ensino de segunda língua para ensino de pessoas surdas da língua portuguesa. E também mostra como nós podemos aumentar os nossos conhecimentos em relação ao bilinguismo. Dessa forma, convidamos a professora Andréia Bessa, atualmente diretora do CAS. O letramento em Libras é muito importante e ele acontece dentro do CAS e também no IFG. Dentro do CAS é realizado um trabalho de letramento muito importante que vai ser apresentado hoje. E é um trabalho também de gestão que a professora Andréia desenvolve. Nós temos um prazer imenso de receber a professora Andréia aqui no programa Matutando Círculos de Culturas. Seja bem-vinda. A professora Andréia é licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás. Ela é especialista em Atendimento Educacional Especializado AEE pela Universidade Federal do Ceará. E também é especialista em Sociolinguística e Letramento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC, atuando no CAS já há mais de 10 anos como professora, formadora e atual diretora do mesmo. Ela desenvolve várias metodologias e estratégias de ensino de letramento em Libras para estudantes surdos. Meu nome é Andréia, este é o meu sinal na comunidade surda. Agora eu vou me autodescrever. Sou uma mulher negra, 41 anos de idade, 1,70 m de altura, tenho os cabelos pretos e lisos que vão até abaixo dos ombros, olhos escuros, nariz arredondado e lábios finos
com batom na cor rosa claro. Visto um vestido preto com mangas e uso uma correntinha dourada com pingente em formato de um menino. Eu estou sentada em uma cadeira, à minha frente tem uma mesa e ao fundo um pano de cor azul. Agradeço ao programa Matutando, na pessoa do professor Diego Leonardo, pela oportunidade de compartilhar um pouco do trabalho desenvolvido aqui no CAS de Goiânia. Agradeço a nossa convidada Andréia Bessa e estou interessado na sua área, né? As metodologias, as estratégias de ensino e letramento em Libras para os estudantes surdos. Eu te questiono agora, Andréia, o que é letramento? Inicialmente, farei uma explanação da definição mais difundida do que é o letramento, apresentada pela professora Magda Soares. Letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, o estado ou condição de que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. Dessa maneira, letramento seria o resultado ou consequência do processo de alfabetização. De maneira conclusiva, letramento possui grande impacto em nossas vidas, tendo em vista que vivenciamos em uma sociedade grafocêntrica. Mas o que é grafocêntrica? É uma sociedade em que a escrita é o centro das relações humanas. É importante destacar que a palavra letramento surge de um fenômeno que ocorreu especificamente no decorrer da Segunda Guerra Mundial e aparece pela primeira vez num livro chamado No Mundo da Escrita, uma perspectiva psicolinguística, de Mary Cato, em 1986. E a partir daí surge um boom sobre o que é o letramento e esse fenômeno que se deu nesse período. Pondero sempre que letramento não é uma caixinha que nós adquirimos na sala dos professores, com aquele rapaz que vende livros na escola. Letramento é tudo que eu construo com e para os meus alunos, pensando nas suas relações sociais. Que não existe pessoas iletradas. Letramento não é algo polarizado. Existem níveis de letramento baseado nas suas experiências. Por exemplo, teve uma situação que ocorreu em Brasília com um etnógrafo, quando o mesmo acompanhou uma senhora idosa analfabeta em seu trajetório de volta para casa. É difícil hoje de mensurarmos como uma pessoa analfabeta, isso é, que não sabe ler e nem escrever, consegue criar estratégias para desvencilhar-se de situações de uma sociedade grafocêntrica. No ponto de ônibus, a senhora tirava da bolsa uma latinha. Quando o ônibus estava chegando próximo a ela, ela olhava para a latinha e voltava a se sentar. E essa situação se repetiu diversas vezes, até ela aguardar a vinda do ônibus. E, num dado momento, ela conseguiu pegar o ônibus e ir para casa. E qual é a relação que se existe? Essa senhora, ela sabia que a latinha era do refrigerante Guaraná e tinha as letras iniciais do nome da linha do ônibus que ela precisava chegar em casa. Uma outra situação, vivenciando sobre essa senhora, eu me lembro que eu questionei a minha avó, que também é analfabeta, como que ela conseguia pegar ônibus. E ela me disse que conseguia tomar aqui o ônibus aqui em Goiânia através dos números. Então, a gente, às vezes, não acredita como que uma pessoa analfabeta vivencia hoje numa sociedade grafocêntrica. Então, letramento é tudo que eu construo com e para os meus alunos. A sua explicação foi muito importante e interessante. Diversos materiais didáticos podem auxiliar na comunicação visual. Então, essa sua experiência, né, mostrou essa relação realmente acontecendo. Isso, para os surdos, é muito importante e nos ajuda a refletir. Primeiro, nós
precisamos entender letramento, bilinguismo e também a Libras. Qual a relação entre eles? Muito bacana essa pergunta sua, Diego. A relação existente entre letramento, bilinguismo e Libras é que, conforme a Lei 10.436 de 2002, as pessoas surdas possuem a Libras como primeira língua e a língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua. Baseado nisso, pondere que a escola não é um campo de laissez-faire. Eu faço o que eu quero. Há normativas que devem ser cumpridas. E existem entraves da educação no que tange ao ensino de segunda língua que ainda não conseguimos lograr êxitos. Um exemplo disso se deve ao fato de uma parcela significativa dos nossos alunos, ouvintes e surdos de maneira geral, saírem do ensino médio sem ter habilidades mínimas para escrever um bilhete simples em inglês, que é uma segunda língua. Se fizermos um comparativo com a língua portuguesa como segunda língua para surdos, os resultados também são insatisfatórios. Sendo assim, são semelhantes. E, nesse sentido, a proposta do ensino bilíngue para surdos é uma alternativa plausível de extrema relevância que poderia, sim, minimizar essa discrepância. Independente se a escola for comum ou bilíngue, tendo em vista que ambas são regulares, a proposta bilíngue para os alunos surdos é realizar o ensino concomitantemente das duas línguas, a Libras como primeira língua e a língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua pelos professores de sala de aula. Ressalto que o espaço bilíngue propicia construções ao longo da vida. O ideal é que a escola utilize práticas de letramento produzindo recursos midiáticos das diferentes disciplinas em Libras, com o intuito de proporcionar ao aluno surdo condições de inferência nas línguas envolvidas em seu processo de ensino-aprendizagem, oportunizando ao surdo possibilidades de vivenciar os diferentes gêneros textuais socialmente constituídos em suas duas línguas. Me recordo que propusemos uma turma de ensino fundamental 2 o estudo do gênero instrução. E esse texto era de um jogo que está muito em voga agora na atualidade, eu não sei se vocês conhecem, o Among Us. Como já sabíamos que esses alunos conheciam o jogo, propusemos primeiramente que eles visualizassem as regras de como jogar em Libras e depois o texto na modalidade escrita. Foi algo envolvente, pois eles já conheciam o jogo e, de forma prática, sabiam as regras. Mas o que pegou foi que a maioria deles não conhecia alguns sinais e também algumas palavras, e, consequentemente, eles não sabiam o significado. E, nessa perspectiva, Freire nos diz que a educação é um ato político. E, como ato político, a escolha dos textos a serem trabalhados pelo professor devem contemplar os diferentes gêneros que circulam socialmente. E, de modo contrário, a escola coloca em legitimidade a sua funcionalidade para as pessoas surdas. Estamos dialogando com a professora Andréa Bessa sobre a importância do letramento em Libras. Voltamos já com o programa Matutando Círculo de Culturas. No bloco anterior, nós dialogamos com a professora Andréa Bessa sobre o tema
importante, né? Letramento em Libras. Essas informações são realmente muito importantes para professores bilíngues. E nós queremos motivar todos esses alunos surdos a aprenderem tanto a sua primeira língua, que é a Libras, quanto o português. Pergunta: quais as vantagens do uso de práticas em letramentos para os estudantes surdos? Diego, as vantagens são todas possíveis, tendo em vista que, como maior agência de letramento, segundo Angela Kleiman, é na escola que o aluno surdo tem a oportunidade de experimentar os diferentes gêneros sexuais que circulam socialmente. Bakhtin diz que a escola deve ser um laboratório, onde todos os textos devem ser vivenciados. Por não ter o português como primeira língua, os nossos alunos surdos precisam dessas práticas de letramento com o intuito de ampliar as possibilidades comunicativas. Me recordo que quando eu comecei a trabalhar na área da inclusão, numa escola específica para surdos, que é a Escola Extinta Especial Maria Luzia de Oliveira, o meu aluno surdo, Renato, ele chegou na escola muito entristecido, porque ele tinha perdido uma oportunidade de emprego, porque ele pensava que a referida empresa tinha feito uma proposta de trabalho para ele em um lugar ruim. Eu fiquei curiosa e perguntei para ele onde que era esse departamento nessa empresa. Ele não sabia me dizer qual que era o nome da sala, mas se lembrou que tinha guardado um papel que eles comunicaram com ele sobre que local era esse. O papel estava dentro do bolso da calça dele. Aí ele desembolou esse papel dentro do bolso e me entregou. Quando eu li, eu me senti muito mal. E fiquei sem o que saber, fiquei sem o que dizer para ele. E eu falei para ele assim, ó, que o lugar onde ele deveria trabalhar era o almoxarifado. Gente, é um espaço que tem dentro da escola. Eu não perdi tempo. O levei no almoxarifado, mostrei o que era guardado lá dentro do almoxarifado, expliquei qual era a função daquele espaço, e aquele espaço tinha na escola. E que ele seria responsável pelas entradas e saídas de materiais de papelaria. E ele ficou assim, ó, sem acreditar. Pessoal, não podemos perder tempo com textos infantilizados ou que não retratem a realidade vivenciada pelos nossos alunos surdos. Nós temos que parar de trabalhar com textos infantilizados, com textos desconectos, com frases que não vão gerar nesse aluno algo positivo para a vida deles. Temos que explorar conta de água, conta de energia, boletos bancários, extratos de banco, convite, encarte de supermercado, folhetos instrutivos, tantos outros textos que nós poderíamos explorar com esses alunos, e às vezes nós percebemos que o professor tem escolhido textos que não trazem nenhum significado na vida desse aluno. Um outro exemplo que eu trago para vocês é que uma aluna surda, que eu trabalhava na educação de jovens e adultos na Escola Maria Luzia, ela tinha interesse de voltar a estudar porque ela tinha uma casa, ela tinha ficado viúva e ela morava numa casa e tinha uma casinha de aluguel atrás da casa dela. E ela falava assim, professora, por mais que eu economize, a minha energia sempre vem mais cara. E ela queria entender se, na verdade, ela estava pagando a conta correta. Depois de quase um ano de trabalho com ela, mostrando, trabalhando as especificidades que tem na conta de energia, ela descobriu que ela estava pagando a luz da casa do inquilino. Então, é para isso que nós temos que trabalhar, é para poder proporcionar a esses alunos condições de autonomia, explorando esses diferentes gêneros que circulam. De maneira conclusiva, como professores, temos que ensinar a epistemologia das palavras, qual a função social do texto, não de maneira desassociada, mas dentro de um contexto. O seu trabalho me deixou muito reflexivo. É ótimo ver a sua explicação.
é um serviço realmente que nos motiva. É possível, sim, a comunicação dentro da escola e da família, estabelecer bem essa relação. Então, eu te questiono também, qual a importância de os professores que não têm essa experiência na área, né? Como eles podem iniciar esse processo de formação? Então, eu oriento, Diego, que se essa pessoa, se esse profissional tem interesse em atuar na área do letramento em língua de sinais, o primeiro passo é que ele estude Libras. Aqui no CAS, nós temos o curso de Língua Brasileira de Sinais nos módulos 1, 2, 3 e 4, onde esse profissional pode se capacitar. Se não tiver a língua de sinais nesse processo de aprendizagem do aluno surdo, ele torna-se inválido, né? E é importante ressaltar que o profissional deve procurar estratégias, cursos de estratégias de ensino de segunda língua, com práticas em letramento. O CAS também tem um curso de estratégias e metodologias do ensino da língua portuguesa como segunda língua para surdos nos módulos 1, 2, 3 e 4. Para além desses cursos, nós oferecemos também atendimento educacional especializado para os alunos surdos, onde vocês podem ter, assim como tem o IF, a pedagogia bilíngue, construções de estratégias de segunda língua. É importante sempre ponderar, pessoal, que o curso de língua de sinais é um passo importante e fundamental a questão da estratégia de segunda língua, porque nós que somos formadores e professores do ensino da língua portuguesa como segunda língua, precisamos de ter estratégias. Por exemplo, o aluno surdo, ele ainda não tem condições de avaliar que a falta dessa língua vai torná-lo um sujeito dependente. Nós temos várias situações onde a escola ela coloca em legitimidade a sua funcionabilidade porque o aluno surdo precisa voltar na escola, por exemplo, para preencher uma ficha do Enem ou para quaisquer outras situações diárias, ele recorre à escola ou um ouvinte para produzir a escrita. E, nesse sentido, nós, como professores, temos que construir a autonomia desse sujeito surdo, com práticas em letramento, construindo com o aluno quais são os interesses, a faixa etária desse aluno, se é da educação infantil, se é da educação de jovens e adultos. O processo para esse ensino é muito importante. Eu queria deixar para vocês que todo o trabalho realizado com os alunos surdos, nós temos que conhecer quem é esse sujeito, saber de seu interesse, para a gente poder desenvolver um material específico, para que ele possa galgar e lograr êxito na sua caminhada e na sua aprendizagem. No programa de hoje, nós matutamos, junto com a professora Andréia Bessa, sobre letramento em Libras. É muito importante e interessante esse tema, né, na área de educação de surdos, porque aumenta o conhecimento e a experiência também em relação a Libras e a língua portuguesa. Muito obrigado, professora Andréia. Agradecemos também a todos vocês que estiveram aqui, participaram conosco, e vocês quer complementar com mais alguma coisa, professora Andréia? Diego, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Matutando e poder compartilhar um pouco do trabalho desenvolvido pelo CAS. Agradecer a nossa secretária de Educação, a professora Fátima Gavioli, assim como a nossa superintendente de modalidades temáticas especiais, a professora Núbia Rejane, pela confiança, assim como agradecer todos os profissionais do CAS que se empenham diuturnamente para garantir o melhor para os nossos alunos surdos. Quero agradecer aos dois intérpretes que estiveram hoje com a gente, o Leônidas e o Marcelo, assim como toda a equipe que carinhosamente nos atendeu. Meninos, obrigada.
Vocês estão curiosos, querem saber mais sobre letramento em Libras? Então é só acessar aqui do lado. Inscreva-se e venha matutar conosco nesta nova temporada do Matutando Círculos de Culturas. Até lá!